Sabe que me pediram para fazer um vídeo sobre inteligência emocional para lideranças. Aí eu pensei, mas como falar sobre esse assunto, né, sem cair naquelas mesmices e nos clichês que são ditos aí pelo mercado? Mas aí eu mergulhei fundo na minha pesquisa a respeito do assunto e eu descobri que o que os líderes precisam não é ter inteligência emocional. Isso mesmo que você está escutando. A inteligência emocional não vai te ajudar a ser um bom líder. Mas como assim, Ingrid? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar por que a inteligência emocional não é a saída para a liderança. Eu sou Ingrid Capper, psicóloga e mentora de líderes, e o meu propósito de vida é ajudar lideranças que querem ser ajudadas a gerarem resultados e a estarem prontos para uma promoção. E aproveita que nossa Masterclass Acelerando Liderança está chegando e se inscreve. Vai ser no dia 22 de abril, às 20 horas, horário de Brasília, Masterclass gratuita, tá? Falta bem pouquinho. Então vai lá, aqui embaixo eu vou deixar o link no descritivo, se inscreve, vai ser uma super aula online, ao vivo e gratuita, onde eu vou te ensinar a como gerar resultados através dos outros e a tornar-se um líder atrativo para a sua empresa. Então vamos lá, gente, vamos voltar lá ao assunto da inteligência emocional. Que história é essa, Ingrid, de que inteligência emocional não ajuda as lideranças? Não ajuda. E sabem por quê? Porque o conceito que a maioria tem de inteligência emocional está errada. E com esse conceito errado sobre o que é inteligência emocional, você só vai se desgastar e não vai conseguir ter resultados. Então agora vamos fazer um exercício. Pensa em voz alta. O que é inteligência emocional para você? O que você entende por inteligência emocional? Faz uma pausa aqui nesse vídeo e se pergunte o que significa inteligência emocional para você e depois volte aqui. Muito provavelmente vão vir coisas do tipo: é controlar as emoções negativas, é ter pensamentos positivos, é ter autocontrole. Errado. Se você tentar controlar suas emoções, se você ficar pensando, eu tenho que ser positivo, eu tenho que me controlar para não explodir, eu tenho que me controlar para não chorar, você só vai entrar em uma zona de estresse. E sabem por quê? Porque tentar se controlar, tentar controlar, seja emoções ou pensamentos, é um recurso esgotável. Se você passar o dia inteiro tentando ter essa inteligência emocional, que você acredita que é a correta, você não vai aguentar muito tempo e no final do dia você vai explodir. Então esquece o conceito de inteligência emocional e me acompanha aqui no conceito que eu vou te trazer agora, de uma autora chamada Susan David. Ela traz a ideia de agilidade emocional ao invés de inteligência emocional. Mas o que significa agilidade emocional? Agilidade emocional significa demonstrar flexibilidade ao lidar com esse mundo complexo e em constante mudança. Então não é só ter pensamento positivo, muito menos é tentar sufocar emoções negativas ou tentar transformá-las em positivas. É considerar normal as flutuações das nossas emoções e enfrentá-las com coragem e compaixão. É se tornar mais consciente das emoções, é aprender a aceitá-las. E qual seria o contrário de agilidade emocional? É rigidez emocional. A autora diz que a rigidez emocional tem a sua origem no hábito absolutamente normal do ser humano de pegar atalhos mentais e aceitar suposições e regras que até podem ter sido úteis em algum momento da nossa vida, mas agora já não são mais. E quando a gente não se questiona sobre esses atalhos mentais que a gente usa há tanto tempo, né? Como, por exemplo, eu sou um perdedor, eu só falo merda mesmo, fulano é um idiota. O que acontece?
a gente cai numa cilada autodestrutiva, que acaba com a gente e com as nossas relações. Então, resumindo, agilidade emocional é quando você começa a se questionar sobre esses atalhos mentais que você utiliza há tanto tempo. Mas aí você deve estar se perguntando, ok, Ingrid, mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu faço para ser mais ágil emocionalmente? Como não ser um rígido emocionalmente? E aí, enquanto eu estava lendo o livro, que eu recomendo que você leia também, A Agilidade Emocional, da Susan David, vou deixar aqui nos comentários o nome do livro, ela descreve algumas situações de rigidez emocional. E eu cheguei à seguinte conclusão. Sabe como não ser um rígido emocionalmente? Saia do automático. Isso mesmo, saia do automático. Sabe como a maioria das pessoas reagem a circunstâncias difíceis? Elas reagem automaticamente usando esses atalhos mentais que eu comentei antes. Ao invés de se conectar de verdade com o que está acontecendo, com seus valores, com as suas emoções. Quer ver alguns exemplos? O autor fala de ganchos individuais, que é quando tu te prende a uma ideia sobre algo que está acontecendo, aí tu começa a ter pensamentos a respeito disso e age conforme esse pensamento. E ele conta uma história, conta uma história muito interessante sobre o gancho individual. Ela conta a história de uma executiva que é muito bem sucedida, que está prestes a receber uma promoção. Só que como a promoção dela fazia parte aí de uma reestruturação muito grande da empresa, a notícia ainda era sigilosa para ela. Mas aí essa moça começou a observar um movimento meio estranho na empresa, né? As pessoas paravam de falar quando ela entrava na sala, ela sentia que os diretores estavam tratando ela de maneira diferente. Daí sabe o que ela presumiu? Que ela seria demitida. E aí o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer comentários negativos sobre todo mundo e ela parou de contribuir com a empresa. Adivinha o que aconteceu com ela? Ela foi demitida antes que pudesse ser promovida. Ou seja, o gancho da insegurança a impediu de dar o bem mais valioso que ela tinha para a empresa, que era o desejo de contribuir. E agora você está dizendo, mas e se ela tivesse certa, Ingrid? Mesmo que ela tivesse certa, que ela fosse demitida, o que ela deveria ter feito se ela fosse emocionalmente ágil? Ela poderia ter pensado assim, ok, vou ser mandada embora mesmo, mas quer saber? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Ou ela poderia ter chamado uma reunião com seu chefe e ter dito que ela estava sentindo que tinha algo de errado e perguntado o que estava acontecendo. Mas como a maioria faria, ela simplesmente reagiu ao seu atalho mental e acabou perdendo uma oportunidade. Aí o autor traz um exemplo ainda mais claro de como a gente tende a agir no automático e como isso afeta a nossa agilidade emocional. Você nunca participou de uma reunião no qual não disse a sua opinião porque não queria ir contra o que todo mundo estava dizendo? As pessoas tendem a repetir o que o grupo está falando, ao invés de se conectar com as suas emoções, ao invés de se conectar com os seus valores. Isso é ter emocionalidade rígida, quando tu não te conecta com as tuas emoções. Quando tu responde no automático, quando tu fala o que todo mundo está falando e sai fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, às vezes, a gente não deve buscar a resposta mais óbvia para aquele problema. Ao invés disso, a gente tem que procurar entrar em contato com a gente mesmo, com as nossas emoções, pensar o que a gente realmente faria naquela situação, se conectar com os nossos valores, sem buscar o atalho mental que só vai atrapalhar o teu crescimento. Inteligência emocional não tem nada a ver com se controlar, tem a ver com agilidade emocional e capacidade de sair do automático.
E se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e me mande a sua pergunta. Até mais!